Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Educação UFMT. Eu sou a Mariana Leis. A Carolina Cherubini. Eu sou a Maria Gabriela. Eu sou a Letícia Fernandes. E nós somos membros bolsistas do grupo PET Educação. Hoje vamos dialogar sobre o tema Estratégias de Ensino do Meio Remoto. Para abordar esse tema, nós convidamos a professora Ana Lara Casagrande, que é graduada em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e em Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco. Mestre, doutora e pós-doutora em Educação, professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso, Departamento de Ensino e Organização Escolar, tem experiência com pesquisas na área de educação, com ênfase em ensino médio. Membro do Laboratório de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação, Instituto de Educação UFMT. Bem, para isso nós iremos usar um texto base, indicado pela professora Ana Lara, Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação em rede, em tempos de pandemia, de autoria de José Antônio Marcos Moreira, Suzana Henrique e Daniela Barro, da Universidade Aberta de Portugal. Nós gostaríamos de agradecer a presença da professora em nome do Grupo PET Educação e passamos a palavra à professora. Olá, pessoal, estimo que estejam o melhor possível. Agradeço pelo convite a mim direcionado, que gerou a oportunidade de conversarmos, um pouquinho sobre as estratégias de ensino no meio remoto. E aproveito também para parabenizar o grupo do Programa de Educação Tutorial pela iniciativa. Professora, tendo em vista os conhecimentos relacionados à didática, pensa que a pandemia trouxe a necessidade de estratégias de ensino diferenciadas do que se adotava no ensino presencial? Sim, é imprescindível considerarmos na nossa prática pedagógica as especificidades do momento que estamos vivendo. Segundo o mais recente relatório do Comitê Covid, da nossa Universidade Federal de Mato Grosso, estamos com a média diária de mais de 2.350 óbitos no país. Isso evidencia a necessidade de mantermos o distanciamento social, bem como de ressignificarmos os tempos e espaços de ensino-aprendizagem. Adiciona ao cenário ainda a cultura digital própria do tempo presente. A Lúcia Santaella, na obra em que é uma das organizadoras, junto com Priscila Arantes, escreve o capítulo A Estética das Linguagens Líquidas, em que afirmará que cada período da história é marcado por meios de produção de linguagem que lhes são próprios. Logo, penso que adequar as estratégias de ensino diante da pandemia, por exemplo, seja um modo de explorarmos novos territórios de produção da linguagem educacional. José Carlos Libânio definirá a didática como o ramo que investiga os fundamentos, as condições, os modos de realização do ensino. Dirá que a ela cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos, em objetivos de ensino. Selecionar também conteúdos e métodos em função daqueles objetivos traçados, considerando o desenvolvimento das capacidades mentais dos estudantes. Nesse sentido, eu diria que se demanda hoje dos docentes uma didática que compreenda o fenômeno educativo situado no tempo presente. Sim. Professora, quais estratégias de ensino e aprendizagem a senhora destacaria? Bom, com a finalidade de evitar que seja feito um uso instrumental, das tecnologias digitais
E para uma adequada organização do trabalho pedagógico neste período, é fundamental, na minha ótica, que sejam observados princípios básicos para o design de um ambiente online. Não me refiro ao belo kantiano, assim, de Immanuel Kant, né, em sua crítica do julgamento estético, uma estética filosófica, que captura os sentidos em razão de ser o que é em si mesmo. Mas digo respeito à composição de um ambiente virtual de aprendizagem bem organizado. Esse é um primeiro aspecto. Nesse ambiente, é fundamental que haja um guia de estudo claro. Os autores do artigo indicado para leitura, né, o José Antônio Moreira, a Suzana Henriques e a Daniela Barros, chamarão a atenção sobre esse aspecto. No texto, eles nomearão de guia pedagógico semanal, que fica com a sigla GPS, o que é interessante porque podemos associar com o planejador de rotas, né? Quando usamos o GPS, temos clareza do mapa até determinado destino. Então, eles dirão que esse guia deve informar aos estudantes sobre os conteúdos, né? O que se vai aprender, de que forma será conduzido o processo de ensino-aprendizagem, quais os métodos, né? Quais serão as estratégias e atividades a serem desenvolvidas e a avaliação concreta dessas atividades. Eles recomendam que os professores habituem os estudantes a lerem o guia na sua totalidade, para que tenham uma visão global de tudo o que há a ser feito e possam, a partir daí, programar o seu percurso de estudo. Então, o guia é algo fundamental para além, né, do plano de ensino atualmente. Dando sequência ao que pode ser feito, né, em termos de estratégias de ensino-aprendizagem, eu penso que devam ser selecionados recursos diversificados, como questionários, fóruns de discussões, atividades dissertativas, possibilidade de trabalho em grupo. Dada a solidão a que estamos submetidos, parece uma estratégia interessante. Sugestão de filmes e séries ligadas à temática trabalhada, né? Ainda que haja um acompanhamento contínuo dos estudantes. Claro que isso era importante antes do período pandêmico. No entanto, agora parece determinante. Esse acompanhamento permite evitar que seja necessária a chamada busca ativa aos estudantes, que somem, entre aspas, né, evadem por diversas razões. Dentre essas razões, dificuldade em se organizar para estudar em casa, falta de equipamentos tecnológicos, falta de conexão, falta de motivação, né, entre outros motivos. É interessante ainda, então, que sejam estabelecidas atividades síncronas, aquelas realizadas ao vivo ao mesmo tempo, e assíncronas. Que o tempo das atividades síncronas não seja excessivo, pois a ausência de contato físico no mesmo espaço parece exigir mais atenção, portanto, um esforço psicológico que gera maior desgaste. Fora, claro, ficar encerrado em casa, que naturalmente traz um estresse, né? Esse termo que foi tomado da física, né, e designa a tensão, o desgaste a que estão expostos os materiais. No caso, somos nós que estamos expostos a muita tensão e desgaste, né? Já encaminhando aí para a reta final do que me ocorre em relação às estratégias, parece imperioso que a avaliação da aprendizagem seja perpassada pela lógica do processo. Considere a função social da educação e não se dê na ótica da regulação, como se preconizou, né, no interior das políticas neoliberais. Uma avaliação que se dê apenas ao final. E isso revela uma visão linear do processo de ensino-aprendizagem, em que lá ao final eu verificarei, né, tudo o que foi depositado. Isso é inadequado na ótica da função social da educação e na visão da avaliação como um processo.
se dá ao longo do processo de ensino-aprendizagem. É importante que eu enfatize que não há uma técnica universal ou técnicas infalíveis, uma receita que possa ser passada. Por exemplo, utilize a estratégia de gamificação e sua aula será um sucesso. Felizmente, isso não é possível. Felizmente, pois a didática prevê que as estratégias sejam ampliadas pela natureza experiencial da docência. Cada turma tem as suas especificidades que devem ser consideradas no planejamento docente e reelaboradas se necessário. Lembrando, por fim, que diversificar estratégias não significa que o lúdico deva tomar espaço do rigor pedagógico. Essa questão dos ambientes, professora, realmente, eu vejo muito nas minhas aulas que alguns professores, eles realmente não fazem essa avaliação contínua, existe muito essa questão da avaliação só no final. E é muito difícil pra gente fica tipo: "Meu Deus". Ai, aí é uma ansiosidade, assim, a gente fica nervoso, porque é tudo no final e aí depois quando chega no final é tudo acumulado. É uma coisa ruim, assim, que dá, sabe? Acaba gerando uma tensão nos estudantes. E a avaliação, quando é conduzida dessa maneira, ela vai para uma descaracterização do que deveria ser o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Aí, de fato, se fortalece o quê? O conceito, se fortalece a nota, e não se degusta aí todo o processo de ensino-aprendizagem. E é difícil também reconfigurar, porque ali foi obtida uma nota, um conceito, e a partir disso, ok, vamos à próxima disciplina. Não se tem como reconduzir o trajeto ali do GPS, né? Esse é o destino, chegou ao final. Então, realmente é um aspecto importante de ser discutido. Professora, em vista disso, do pontuamento em que a Carolina expôs, será que nós podemos considerar que isso decorre em vista da urgência que o ensino online precisou nesse momento agora de pandemia, se instaurar? Muitos professores estavam mais acostumados com presencial. Será que é uma dificuldade, em vista disso, que antes era só presencial, aí essa emergência do online, tudo pelo computador, tudo pelo celular, esse novo adaptamento? Olhe, eu penso que não, tá? Eu penso que a concepção, em relação especificamente, né, ao que nós estamos conversando, eu penso que essa concepção inadequada de avaliação, ela é anterior ao período de exceção que estamos vivendo, né? A avaliação, ela sempre emergiu na sala de aula como fonte de ameaça e como o modo de revelar um processo que se encerrou, né, ali ao final. A questão que eu digo de visão linear do processo educativo. Eu prevejo os objetivos, traço, né, faço um planejamento, mobilizo conteúdos e métodos e ao final eu avalio. Eu realmente não acredito que isso seja algo específico, embora tenhamos desafios impostos no período atual. Se a concepção de avaliação for ampliada, e se souber, né, que é mais amplo do que um momento formal, como uma simples prova, isso acompanharia a prática atualmente. Então, eu não penso que a pandemia em si, o ensino remoto,
é que tenha intensificado especificamente em relação a essa questão, tá? Dificuldades com o uso das tecnologias, sim. Em relação à concepção de avaliação, penso que não. Porque quando há um mecanismo, né, de condução diferenciado da avaliação, isso independe do período que nós estamos vivendo. Uhum. Eu vejo também, pelo menos no que eu, na minha Hum. prática pessoal, como aluna, eu, assim, não tô vendo muita comunicação entre os professores e os alunos. Não tô tendo tanta resposta, não tá fluindo, sabe, as informações no tempo suficiente. Eu já fiz perguntas em algumas matérias nos fóruns, aí no fórum do começo do ano até hoje não foi respondido, aí você fica sem saber o que você faz. Eu sinto que falta uma familiaridade com o AVA e que eu acho que seria assim fundamental dos professores estarem pensando mais sobre o AVA, como que ele funciona e ter realmente um guia e tá ali comunicando, porque o AVA ele agora substitui a sala de aula. Então precisa ter algo mais Sim, interativo nele tá e que tenha acontecendo resposta, é que tá sabe? ficando instrumental somente, né? Não tem essa interatividade, mesmo que seja online. Fazer essa interação com o aluno, como a Verdade. Carolina falou, de ouvir Exato, eu também, concordo com Eu responder. também compartilho do sentimento da Carolina, porque eu acho que esse ano, eu não sei se foi porque ano passado eu não teve tanto isso. Eu acho que ano passado, talvez por ser o começo, né, quando começou o ensino online e tudo, o AVA, ele era bem claro, tinha os guias de estudo, todas as informações das atividades. E esse ano eu acho que faltou um pouco isso, abrir mais fóruns de discussão. Eu acho que esse ano, pelo menos na minha experiência, teve um ou dois de todas as matérias, assim, que querendo ou não, acaba substituindo o nosso debate em sala de aula, né? O fórum vira o nosso novo debate sobre o tema das disciplinas, né? E eu senti, nossa, que faltou muito esse ano, que o AVA foi pouquíssimo aproveitado, as formas de fórum, de atividades, e eu acho que, como a Carol falou, faltou uma familiaridade com a plataforma. É completamente legítimo o que vocês estão colocando. Eu apenas tenho que fazer um adendo que eu fiquei contente porque eu dei aula para vocês no ano passado. Então, eu estou contente porque, na verdade, essa conversa que eu estou tendo com vocês, as estratégias, isso aqui eu não construí do nada. Eu estou dizendo elementos que eu busquei e tenho buscado, né? Estou também com disciplinas ativas neste semestre, nas licenciaturas, e eu tenho buscado trazer para as minhas disciplinas. Talvez, então, o que vocês tragam revele a necessidade também na educação superior de nós revermos as nossas práticas pedagógicas. Nós também precisamos reconfigurar-nos. Então, aquela pergunta que vocês fizeram inicialmente, né, são necessárias estratégias de ensino diversificadas? Eu respondi que sim. Então, é isso, tanto na educação básica quanto na educação superior. E essa necessidade, ela deve ser considerada pelo corpo docente. Essa participação de vocês é fundamental. Nós precisamos levar também essa visão dos estudantes para os professores. A comunicação deve ser assertiva. Nós estamos distantes fisicamente, então já há um empecilho. A importância do fórum, como vocês destacam, né? E eu trouxe aqui também diversificar as estratégias. Antes nós tínhamos a apresentação de seminários, ou do que a gente chamava de seminários, né? Que seminário, na verdade, em sua definição inicial, ele é algo mais complexo do que as apresentações que a gente propunha em sala de aula. Mas hoje, nós precisamos rever isso,
faz sentido eu colocar os estudantes, ou pedir, né, não colocar, solicitar que os estudantes elaborem uma apresentação e a disciplina, boa parte da disciplina fica assim e a comunicação entre docentes e estudantes não fica tão clara, então os estudantes, claro, se sentem ainda mais isolados. Eu devo aqui, a minha tarefa eles entendem, a minha tarefa é preparar uma apresentação, é isso que eu tenho que fazer nessa disciplina. E aí, de fato, se perde, né, o deguste desse processo de ensino-aprendizagem, que são coisas que eu estou buscando viver neste período, aplicar mesmo, né? Desenvolver junto com os estudantes. Então, vejam, no guia de estudo que eu comentei, que eles chamam de GPS, né, no texto, tem que estar tudo claro. Então, quais são os encontros síncronos? E eu sempre lembro os meus estudantes, aquele ali é a nossa lei, aquele guia é a nossa lei. Então, se eu estou dizendo que dia 17 de maio haverá aula síncrona, a menos que haja algo muito grave, né, em que a gente precise recombinar, 17/5 nós estaremos ao vivo, sincronamente, das 9 às 11. Porque eu também falo da questão do tempo, né? Gera mais desgaste, então não adianta a gente querer fazer uma transposição didática. Eu vou entrar às 7 da manhã, sair ao meio-dia, todo mundo sai completamente estressado, como eu brinco com este termo, né? Então, eu fico... E nós estamos em um processo de trabalho isolado também. Isso acontece. Então, nós nos perdemos do todo. Então, eu realmente não sei o que ocorre nas outras disciplinas. E é importante que eu compartilhe aqui, então, porque são coisas realmente nas quais eu acredito e que eu tenho visto que tem dado resultados. Uma questão que eu não falei também, agora me ocorre, são as dinâmicas. As dinâmicas que não mobilizem câmera porque tem estudante que se sente desconfortável, ou porque o ambiente da sua casa, ele julga que não é apropriado para aparecer, e de fato muita gente não tem um espaço destinado, né, que possa dedicar-se aos estudos, ele assiste na sala, no quarto, enfim. Mas essas dinâmicas que mobilizam o chat, por exemplo, elas são ótimas estratégias também. Adicionaria as dinâmicas. Exato. Ai, professora, mas sem querer puxar saco, mas já puxando, isso da questão das dinâmicas que a professora estava falando, ano passado, na sua matéria, foi uma coisa, assim, que fez toda a diferença para mim. Porque para a gente também é difícil, toda manhã, no caso a gente que é do matutino, ir assistir a aula, saber a aula, saber que não é mais 4 horas, e 4 horas no online é uma coisa extremamente cansativa. E saber, na aula da senhora, sempre a professora fazia alguma dinâmica diferente, que prendia a gente, o horário era menor, tinha coisa que chamava a atenção da gente para participação, dava para ver que foi algo planejado, preparado para a gente estar ali prestando atenção. E essas dinâmicas eu vejo pela minha turma, porque o pessoal sempre fala que fez toda a diferença, que dava vontade de participar da aula. E o ano passado, como era uma coisa muito nova, muito diferente, todo mundo queria o presencial de novo, eu acho que fez toda a diferença. E eu acho até que a gente começou com a expectativa muito alta e a gente chegou esse ano esperando ser sempre assim, né? E acabou que a gente vai percebendo que nem sempre é dessa forma. Tem essas dinâmicas para aprender a gente, o uso da plataforma. Eu lembro como a professora fazia um fórum por cada unidade, e eu acho que faltou um pouco disso nesse semestre. Essa questão que a gente vem focando, né, do GPS, é muito importante porque mostra totalmente o planejamento, a organização do professor, como também dá uma segurança para o aluno em ele ir lá, abrir o documento, ver que dia terá aula, o horário, o que será aplicado, as atividades. Isso dá uma segurança não somente para o professor, como também para o aluno. A questão do dinâmico
a gente do PET, a gente tinha feito tudo online, algo também novo, né? A gente fez a oficina da ABNT, em que a senhora foi uma das nossas convidadas e fez uma dinâmica com o pessoal, os participantes, que foi muito interessante. Isso quebra o gelo, assim, a gente fica com vergonha, com a câmera fechada. Fazendo a dinâmica, a gente se interage. É legal a relação ali, mesmo na tela de um computador, de um celular. Eu fico muito feliz de ouvi-las, porque realmente estou falando de coisas nas quais eu acredito, né? E que eu tenho visto realmente recebido, né, um feedback positivo. Agora, eu fiquei surpresa, acho que eu diria isso e acabei não complementando. Eu fiquei surpresa com os resultados que vocês trazem em relação ao semestre corrente, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que o que vocês trazem torna ainda mais necessário, mais importante que nós divulguemos este episódio, tanto entre os professores da educação básica quanto entre os professores da educação superior, também precisam rever, repensar a sua prática pedagógica atualmente. Eu concordo, professora. Eu acho que, além de todas essas coisas que a gente já comentou, eu acho que faltou uma ferramenta no ensino remoto, no geral, de comunicação, de feedback entre professor e aluno. Tanto o professor para com os alunos e os alunos com o professor. Ah, isso tá legal, isso não tá. Sem virar uma coisa tipo, parecer que você tá querendo como eu posso dizer, ofender de certa forma ambos os lados, né? Eu acho que faltou muito uma ferramenta que pudesse facilitar essa questão de feedback. O aluno falar, eu acho que podia melhorar isso. O professor falar, sinto falta disso nos alunos. Eu acho que isso poderia ser importante também. Concordo, acho que é um elemento interessante que você levanta, porque é apenas por meio da comunicação que seria possível, no âmbito de cada componente curricular, né, de cada disciplina, localizar os problemas, as contradições, né, refletir sobre a estruturação das situações delicadas que podem ocorrer, né, a questão do psicológico abalado, de várias situações relacionadas à internação ou perda de pessoas, para que esses desafios possam ser superados, né? Se há essa demanda por comunicação. Quando a comunicação falha, todo o resto realmente fica comprometido. Porque se nós estamos falando em um processo, e eu estou enfatizando bastante essa questão de processo de ensino, aprendizagem é um processo de ensino, aprendizagem. A comunicação, ela perpassa, ela é a espinha dorsal, ela é um eixo fundante deste processo. Muito bem destacado. Eu achei interessante o que a Mari falou, porque assim, quando a gente entra no ambiente da universidade, a gente tem dificuldades, sabe? Mas é as dificuldades ali do meio. E aí, com a comunicação, a gente começa a construir isso, sabe? Essa relação. Porém, a gente teve essa oportunidade de enfrentar, acho que algo diferente, né? Que é o meio remoto. E aí, a gente encontra outras dificuldades e a gente tem que fazer essa construção. Eu falo mais como estudante, né? A gente encontra, acho que meu coração fica até um pouco resistente às vezes em ter que fazer essa reconstrução de novo, porque, querendo ou não, quando a gente estava em sala de aula, quando a gente entra pela primeira vez, a gente começa uma construção, né? E aí ter que começar essa de novo, de comunicação, de como alinhar, e quando a gente está no meio da jornada, eu acho que isso, às vezes se torna 2 vezes mais difícil para quem começa agora, sabe? Já pega o remoto, já ele já vem com o entendimento, vou precisar construir
precisar como vou fazer isso. Então, acho bem interessante essa questão da comunicação, né? E dessa comunicação ter que ser refeita devido à pandemia. Exato, acho que eu usaria o termo ressignificada. A gente tem que ressignificar. Mas é isso, professora, dando continuidade, você acredita que as tecnologias digitais da informação e comunicação são o futuro da educação? São o presente, é o que eu posso dizer, né? Devemos reconhecer que esse processo coletivo, né, de adaptação às tecnologias digitais da informação e comunicação, principalmente na educação, sim deixarão marcas. Mas convido a pensarmos que é a nossa realidade hoje. E como eu disse inicialmente, parece o mais apropriado ainda para este momento. Fazer uso da mediação dessas tecnologias digitais para dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem. Então, é a nossa realidade hoje. Aqui, gravando um podcast, por exemplo. Não algo abstrato do futuro, de uma presença no devir. Ganha concretude com a pandemia. Manuel Castells dirá em sua obra A Sociedade em Rede que a partir do final do século XX, estamos vivendo a transformação de nossa cultura material por um novo paradigma tecnológico, que se organiza em torno da tecnologia da informação. Um evento histórico que, para o autor, é de igual importância em relação à Revolução Industrial. É o tempo presente. Então, eu gostaria de trazer algumas considerações finais, muito brevemente, né? Desejando aí, né, que as trevas se dissipem e que saiamos deste período, primeiramente vivos, munidos de mais estratégias de ensino-aprendizagem, que este episódio sirva de desculpa para que os professores repensem as suas próprias práticas. Não se está dizendo que é fácil, não se está dizendo que é simples, mas que é necessário. Se o nosso tema são estratégias de ensino-aprendizagem, aqui se está dizendo que é fundamental refundá-las no tempo presente, né? Então, que nós tenhamos mais estratégias de ensino-aprendizagem, força e táticas de ação, porque de fato a gente se sente em um ambiente de guerra. Então, a gente pode usar este termo, né? Essas táticas, essas estratégias de ensino-aprendizagem, né, vão no sentido de chegarmos às mudanças que pretendemos para a educação em uma perspectiva emancipatória. Nada como vivenciar a catástrofe, experimentar a água do fundo do poço para entender que é preciso que o rumo seja diferente. Penso que, inclusive, em relação à falta de estratégias de ensino-aprendizagem, a pandemia, em certo sentido, ela expôs já docentes que não cuidavam, que não olhavam para isso. Mas no presencial, talvez se camuflava com outras estratégias a falta de diversificação da prática pedagógica, né? Hoje não, hoje isso fica muito evidente, porque vocês relataram aqui. Isso é latente, isso grita, porque implica no comprometimento da aprendizagem, né? Efetivamente. Então, é preciso realmente entender que o rumo deve ser diferente. E aí, para brincar com a metáfora do poço, agora é para cima.
Acredito que com o auxílio de uma priorização efetiva na educação, será possível. É, professora, isso é muito, assim, o que a gente percebe também. Esse momento de pandemia, ele é muito difícil para todo mundo, porque não é só a questão de, vamos ter aula em casa. Agora precisou-se ter a aula em casa. Tanto para o professor quanto para o aluno. Não. É uma questão de que é uma pandemia. Então, todos esses efeitos psicológicos que ela causa, da questão do luto, todo mundo está vivendo, todo mundo tá podendo ter alguém da família que tá ficando doente ou até falecendo. Então, essas questões psicológicas a gente leva em conta também com o professor. Mesmo porque agora são obrigados a ofertar disciplinas online e muitos não estão bem para poder fazer isso. A gente entende esses aspectos e a gente também gostaria de que os professores entendessem a gente. É muito uma questão igual nesse quesito, de entendermos o momento, né, que estamos vivendo. Não é simplesmente mudar para o remoto, é mudar para o remoto e compreender essas questões que todo mundo tá vivendo, sabe? Todo mundo tá perdendo pessoas queridas. Isso não é fácil. Não é só também a questão de ficar em casa, cuidar dos filhos. É algo muito difícil para todo mundo, sabe? Exatamente. A professora também focou, os colegas também, a questão da comunicação. O diálogo nesse momento é essencial entre o professor e os alunos. Tem que haver essa comunicação, esse diálogo para se ajudar, né? Um ao outro se ajudando, a gente vai conseguir sair dessa situação. Perfeito, essa disposição afetiva também, né? Em olhar o outro, claro, primeiro entender a necessidade de fazer o seu melhor em relação ao processo de ensino-aprendizagem, que será perpassado por essa disposição afetiva, entender as especificidades do momento e o outro como um humano, né? E com questões somáticas próprias do humano, com circuitos vivenciais conflitantes, problemáticos próprios do humano, né? Então, que a docência e a discência nesse momento sejam um ato no presente. O que eu quero dizer com isso, né? Com se tratar de um ato no presente, significa não ignorar as especificidades da contemporaneidade, do hoje. Sim, e complementando até a fala da Carolina, isso fica tão claro de a questão da pandemia, de estar vivendo uma pandemia, que nós já tivemos até professores que tiveram que suspender suas aulas porque eles estavam com Covid. Teve colegas de turma que tiveram Covid, familiares. É uma questão que está aí, até mesmo as pessoas que não tiveram nenhum familiar diretamente internado ou que chegou a falecer, mas isso acaba mexendo com o nosso emocional. E é o que você mais vê na internet hoje, o quão difícil é você ser produtivo no meio da pandemia. Que às vezes as coisas parecem que perderam sentido, tipo, a gente está em casa, a gente está estudando, para quê? Olha o tanto de gente morrendo por dia e fica um sentimento assim de, como eu posso dizer, o que está acontecendo, sabe? Quando as vidas deixarem de ser tão importantes. Eu, pelo menos, me sinto assim, em relato com alguns colegas de turma. Eu acho que esse é um sentimento meio geral, né? De como é difícil você estudar, fazer atividade e tá vivendo isso todo dia ao mesmo tempo, né? Não é uma simples transferência do meio presencial para o meio remoto. Não é simplesmente querer toda semana fazer o que você faria se fosse no presencial. Isso não funciona, porque cada semana alguém tem uma especificidade, cada pessoa tá vivendo alguma coisa diferente.
e não tem como prever. A gente não tá tendo a rotina que a gente tinha antes, nem todo professor dá aula todo dia. Cada semana é uma coisa nova. Você não tem como ficar prevendo o que vai acontecer. E isso é complicado, assim, porque às vezes parece que só se pensou em trazer a sala de aula, né? Só pensou em, isso aqui acontecia, sala de aula, as aulas. Então transfere isso para o meio online. Como se só fosse isso, e não é. Quando a gente estava no presencial, a gente tinha uma. É até uma questão psicológica, acredito eu, porque você acordava cedo, você tomava um banho, você se arrumava, você ficava bonita e você ia, se translocava, ia para o lugar onde você estudava. Lá você conversava com seus amigos, tinha relações sociais, estudava, conversava com o professor, voltava para casa. Era muito diferente. Hoje você acorda praticamente. Se você não tem filho, se você não tem. Se você só tá focado no estudo ainda, né? Numa perspectiva como a minha. Você acorda, você já vai direto pra aula, já é uma coisa assim, sabe? É muito estranho. Eu acho, às vezes, até psicologicamente pra minha saúde mental, eu tento me arrumar, eu tento fazer alguma coisa diferente, só pra mim mesmo me sentir melhor, porque eu me sinto mal de não precisar fazer esse tipo de coisa, sabe? Essa só a transferência da aula em si, você também não ter que estar presente ali, é muito estranho. Verdade, esse ponto que a Carolina enfocou é realmente estranho, porque a gente estava acostumado a uma visão, a um jeito diferente. A gente ia para a faculdade, conversava com um colega, conversava com um professor. Agora, o que a gente vê normalmente são fotinhas, numa tela de computador. A gente sabe que a pessoa está ali porque está ouvindo a voz, mas não vê o rosto. Essa questão que a gente estava enfocando da comunicação, a relação é muito importante e vai se perdendo aos poucos com o online. Penso que, como a gente está enfocando, tem que trazer novamente essa relação de junção, de afeto, como a professora Lara enfocou, que o afeto nesse momento Exatamente, porque pro agora é momento essencial. agora, até se a gente pensar, é um momento que falta muito mais afeto do que antes, porque agora a gente tá em isolamento, a gente não pode ver as nossas pessoas que a gente gosta, os nossos entes queridos. E já é um momento assim, naturalmente, que você não pode entrar em contato com as pessoas. Então, na oportunidade que a gente tem de entrar em contato com essas pessoas, que às vezes é na aula online, a gente não entra, sabe? Uhum. Sim, acho que há vários pontos de atenção importantes no que vocês disseram. Eu destacarei os problemas, né, oriundos aí deste momento. Claro, então nós estamos discutindo estratégias de ensino-aprendizagem em um momento muito delicado, para não dizer outra coisa, né? Vamos usar o termo delicado, porque realmente nós perdemos pessoas o tempo todo, porque é uma cidade do Brasil que sumiu do mapa. Equivale a isso. Então, alguém perdeu algum amor, realmente. Seja um amigo, um parente próximo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, e não desconsiderando isso, eu me peguei em vários momentos pensando, mas se não continuar remotamente, o quê? E eu me vi ali num conflito de ter como uma outra opção manter tudo parado, porque o presencial não é uma opção ainda, na minha ótica, né? Acho que colocará os profissionais e os estudantes em risco, porque nós não estamos vacinados. E a sala de aula, ela congrega muitas pessoas. Como dar aula com máscara? As cordas vocais mandam um adeus, né? Porque a gente teria que fazer muito mais esforço para falar com projeção de voz com máscara. Que é a recomendação, né? De maior segurança para a contenção do vírus ainda. Então, entender que essa é a melhor alternativa para este momento
implica que eu entenda que haverá vários percalços, mas que ainda assim, resgatando um pouco de como nós começamos essa conversa, é o nosso presente. Muito ficará disso no período pós-pandêmico, o que não significa fingir que está tudo bem. Dar o melhor enquanto docente neste momento não significa que eu também não esteja com medo de morrer, que eu também não, porque acho que isso também gera uma insegurança muito grande na gente. Como eu disse, uma cidade do país saiu do mapa porque a pessoa é blindada. Não tem ninguém blindado, a gente não sabe como cada organismo reagirá. Né? Então, entender que é importante fazer o melhor enquanto docente, neste momento, com essas circunstâncias, não significa negar a realidade, mas entender, isso eu estou falando na minha perspectiva, que é o possível para este momento. Portanto, é fundamental que nós discutamos essas questões, por exemplo, de estratégias de ensino-aprendizagem, para que busquemos fazer o melhor dada a realidade possível para hoje. A Clarice Lispector tem uma parte, né, na obra Água Viva, em que ela diz: eu vou morrer. A esta tensão como a de um arco prestes a disparar a flecha. É isso. Nós sim estamos buscando estudar e discutir educação em meio a essa sensação, né? Há uma tensão de que a flecha pode vir e o alvo seja o nosso peito a qualquer momento. Professora, muito obrigada pela sua participação. A gente fica muito agradecido por tudo que você trouxe, por tudo que você falou e também por ter ouvido a gente, as nossas experiências, as nossas percepções. Muito obrigada, professora. Muito obrigada e parabéns novamente. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Abraço. Abraço, professora. Esse foi o nosso podcast Educação de hoje. Nós esperamos que todos tenham gostado dessa abordagem que nós tivemos com a professora Nalara. Para ter mais informações sobre o podcast Educação, nos siga no Instagram, @PetEducaçãoFMT e no Facebook Pet Educação FMT. Muito obrigada.